Tira casaco, bota casaco, até que o casaco rasgou e parece que finalmente tomaram uma posição. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. É um grande prazer em ver vocês aqui novamente. Muito obrigado pela sua presença e paciência. Essa semana eu tentarei manter um pouco mais, né, a frequência dos vídeos aqui no canal, e vamos começar com a primeira notícia dessa segunda quentíssima, que saiu aí há poucas horas, uma nova entrevista da Sony, dessa vez ao jornal do Financial Times, né, que tá vazando aí a rodo na internet, porque na verdade o negócio é pago, mas agora já tá sendo replicado aí pelos outros veículos, né, IGN, assim por diante. E caras, a notícia, ela traz, né, uma entrevista que aborda muitos assuntos, e dentro do contexto, né, de toda essa entrevista também é abordado a questão da identidade do PlayStation, onde o próprio entrevistador, né, e até mesmo a própria Sony deixa muito claro do que se trata quando você fala dessa identidade, né? Galera, aquilo que a gente já sabe, já tá cansado de saber já desde várias gerações de consoles, que o que faz a identidade do console são os seus jogos, ponto. Não tem mais nada que traga identidade para um console do que os seus próprios jogos, ou seja, o pedigree, né, daquela marca, daquele hardware. E o PlayStation, ele se consagrou, principalmente desde a geração passada, por ser o console dos jogos AAAs de grande orçamento e que batem de frente com os melhores do mercado, porque são o que existe de melhor em termos de qualidade. Isso tanto em narrativa, quanto em gráficos, quanto em qualquer outro aspecto, né? Eles estão sempre nesse patamar muito alto. Então isso passou a gerar uma ansiedade, né? Isso passou a gerar uma expectativa na mente de todos aqueles que passaram a ter um PlayStation. Quantas pessoas, desde a geração do PlayStation 4, não compraram o console só para jogar um God of War, ou para jogar um Horizon Zero Dawn, ou os próprios jogos, né, do Spider-Man. E essa entrevista aqui é muito interessante porque ela reflete aquilo que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores aqui no canal. E galera, uma pequena pausa nesse momento pra falar uma coisa pra vocês. Pra você produzir conteúdo, cara, você tem que ter fibra. Você realmente tem que mesmo, que não só estudar as matérias, mas você também tem que saber manter a sua posição, mesmo quando aparentemente todo mundo diga que você tá errado. Nos vídeos passados, por exemplo, aqui eu comentei pra vocês sobre a improbabilidade, ou uma chance consideravelmente menor da Sony tomar uma estratégia igual a que a Microsoft tomou com o Xbox, de não ter, assim, mais seletividade nenhuma, né? A Microsoft viu o jogo interessante que tem na biblioteca dela, pronto, já sabe que vai pro PlayStation. Essa é a estratégia da Microsoft hoje em dia e que pra ela dá muito certo, porque o Xbox já não vende mais nada, os próprios jogos dela já não vendiam nada dentro do Xbox por causa do Game Pass. A própria empresa admitiu que o Game Pass canibalizava a venda desses jogos. Então, de onde mais eles iam tirar dinheiro? Como que eles iam conseguir, usando só o Xbox, subir e bater as metas tão agressivas que eles passaram a ter, principalmente depois da aquisição da Activision? Então a coisa não tá muito boa lá dentro no sentido de metas. Os caras têm que bater essas metas, tem cobrança, eles estão ali, né, com a corda no pescoço o tempo inteiro. A gente já viu entrevistas que falam a respeito disso. É só você ver o estado que o Phil Spencer se encontra hoje em dia. Bicho, a gente tá falando de uma diferença de uns 5 anos. Olha uma foto de como era o Phil Spencer antes e como ele tá hoje em dia. O bicho parece que tá com uma doença terminal, tá com a alma toda chupada do corpo. Enfim, né, esse não é o foco do vídeo. Agora, falando sobre a entrevista, né, que aconteceu aí da Sony para Financial Times, eu separei aqui os principais tópicos da entrevista e prestem atenção então que vocês vão ver onde finalmente a gente chega a um quase esclarecimento por completo dessa questão dos exclusivos do PlayStation no Xbox. A entrevista começa com a Sony esclarecendo, né, através do Armin Hust, que o objetivo com os estúdios primários, ou seja, aqueles estúdios que produzem os seus exclusivos, né, os first party, é aumentar o lucro assumindo riscos maiores. Ou seja, isso poderia ser interpretado como lançar os jogos do PlayStation no Xbox, né, outras plataformas. Poderia, mas por isso que eu falo que o contexto aqui é muito importante, tá? Quando o Armin Hust responde essa pergunta, né, falando a respeito dos riscos maiores, ele logo em seguida fala a respeito também de reduzir, né, ao máximo o efeito colateral de quando esses riscos não dão certo. E aí a gente para e pensa, mas cara, peraí, né, do que a Sony poderia estar se referindo aqui se o primeiro jogo do Xbox ela ainda nem lançou, vai sair daqui a alguns dias, que é o Helldivers 2. Então por que eles estão falando de reduzir riscos, né? E aí é que a entrevista deixa claro que a Sony está se referindo a permitir que os estúdios tentem fazer projetos mais ambiciosos, mas que não acabem impactando tanto caso eles não deem certo. E aí é mencionado o caso do Concorde. Pois é.
Então a gente entende aqui, indo por esse contexto, que a Sony está se referindo aos jogos, né, ao arriscar-se na produção dos jogos e não onde eles serão colocados. Esse é um ponto muito importante que, né, tem que tomar cuidado pra galera não tirar fora do contexto. Aí a gente vai pro terceiro ponto, tá? Que é uma parte da entrevista onde os próprios executivos da Sony afirmaram para Financial Times da importância que os estúdios do PlayStation têm, porque eles dão a identidade para o console, ou seja, que eles se referem ao hardware. Eles estão colocando o PlayStation não como uma marca que abrange todo mundo, como é o Xbox hoje, tá? Agora uma pequena pausa. Isso é uma garantia de que os caras nunca vão colocar algum jogo do PlayStation single player lá? Não. Mas isso reforça o que eu falei pra vocês nos outros vídeos, que a improbabilidade disso acontecer, ou probabilidade, né, disso acontecer, é menor, consideravelmente menor do que a probabilidade que era dos do Xbox irem pro PlayStation. Porque, cara, isso é uma questão de números. Olha o quanto que o Xbox já vendeu na geração até agora, olha o quanto que os jogos vendem por lá. A cultura no Xbox é de serviço, né? Não tem como negar isso. Não tem como negar. E isso que eu tô falando pra vocês é tão verdade que até os caras na internet, quando ficam bravos, né, quando eu faço um conteúdo aqui, ou quando eu falo isso nas minhas redes sociais, esses mesmos caras já foram pegos no flagra falando que só jogam se o jogo tiver no serviço e tiver no Game Pass. Então isso mostra que a Sony, ela realmente, em termos de números, não tem um incentivo aí muito interessante pra lançar os jogos, arriscar a identidade do console do PlayStation, tacando esses jogos no console concorrente, né, no Xbox aí da vida. Esse é um dos pontos principais a serem mencionados aqui, né, dentro desse raciocínio. E outra coisa também, né, não faz nem sentido a Sony querer investir nessa geração de Xbox Series X e S, porque se supostamente, né, a Microsoft trouxer o Xbox para uma arquitetura de PC, ou seja, ela lançar um PC como foi o ROG Xbox Ally, né, que saiu agora, aquele portátil, que aconteceu também exatamente o mesmo que eu falei para vocês que aconteceria. O portátil nem roda jogos de Xbox, foi descoberto que ele não tem nenhuma camada de tradução ali para você rodar com uma retrocompatibilidade os jogos dos consoles Xbox anteriores, ou seja, é só jogo de PC que ele roda. Então se o próximo Xbox sai assim, ele deixa de ser um console, ele é de fato um PC, né? Não faz nem sentido mais. E se for para isso acontecer, estaria previsto para daqui uns 2, 3 anos. Será que vale a pena a Sony jogar a identidade do PlayStation do lixo por uma migalha que só vai durar 2, 3 anos? É aí que tá o ponto de tudo isso, e eu venho falando isso já nos vídeos há um bom tempo, do porquê que eu acredito que isso impacta sim na decisão de se levar jogos do PlayStation para o Xbox. Mas enfim, continuando aqui na entrevista, né, o Hermen, a Sony, continua falando a respeito, por exemplo, de jogos de serviço. A gente viu que a empresa não abandonou por completo os jogos de serviço, embora tenha sido confirmado sim que houve uma redução considerável nesse foco nos jogos de serviço, a ponto de deixarem lançar qualquer coisa, não, vamos investir em uma porrada de jogo e fazer até algum dar certo. Parece que eles meio que tomaram algumas precauções, né? Inclusive é feita uma comparação na época do Jim Ryan versus essa época agora que está o Hermen Hulst, outro cara cuidando, né, da PlayStation Studios, e parece que o Hermen Hulst, apesar dos pesares, né, do cara ser um zero à esquerda em termos de comunicação, mas parece que ele tem um tipo de administração muito menos danosa para a marca do PlayStation do que o Jim Ryan tinha, né, de sacrificar a identidade do console para tentar o lucro a qualquer custo. Então foram bastante reduzidos esses projetos aí de multiplayer, e aí logo em seguida nós temos a conclusão da entrevista que tem a ver, né, diretamente com essa questão de jogos no PlayStation no Xbox. Algumas semanas atrás, né, houve uma outra entrevista da Sony, na verdade é um vídeo, né, gravado lá da empresa, a respeito do resultado, né, se eu não me engano, do ano fiscal aí que teve no PlayStation e tudo mais, e nessa entrevista o Hermen Hulst falou a respeito de eles expandirem as franquias do PlayStation além do hardware, ou seja, não focarem apenas no hardware do PlayStation. E automaticamente muita gente já quis ligar isso ao que? Pô, galera, agora tá confirmado os jogos do PlayStation no Xbox. E essa ideia só foi ainda mais reforçada, lógico, também vamos ser justos aqui, a Sony também deu motivos para se reforçar essa ideia, já que pouco tempo antes o Helldivers 2, que é um jogo da Sony mesmo, IP dela, ela tem o total controle disso daí, foi anunciado para o Xbox, o que foi uma grande surpresa porque a própria Sony quem está publicando o jogo na loja do console. Então isso obviamente abriu portas, e eu repito ainda, mesmo nesse momento, ainda que a Sony esteja dizendo isso que a gente está vendo aqui na entrevista, nesse trecho final que a gente vai ver agora, ainda assim não tomem isso como uma segurança 100%, mas em termos, né, de porcentagem de chances, realmente é consideravelmente menor do que foi do Xbox lançando o jogo no PlayStation, como a gente viu acontecer. Não é uma garantia, tá? Mas vamos lá, nesse momento a Sony esclarece que a ampliação que eles mencionam quando fala das franquias do PlayStation irem além do hardware do PlayStation está relacionada
a você explorar essas IPs, ou seja, essas propriedades intelectuais, utilizando, né, aquilo que compõe elas, porém em outros meios artísticos. E aí é onde nós temos a revelação do que tudo isso que a gente ouviu agora aparentemente queria dizer, se referindo a filmes, séries e derivados. Ou seja, aparentemente a Sony continua assim focada na identidade do PlayStation, e não porque eles são bonzinhos, mas porque exatamente os motivos que eu falei pra vocês. O que vale mais a pena? Vale a pena perder o jogador do PlayStation que assina Plus, que compra jogos na PSN dando 30% do lucro dessas rendas para a empresa, sem a Sony nem precisar fazer nada, porque são outros estúdios que fazem esses jogos? Vale a pena eles perderem 100% da venda dos jogos dos próprios estúdios deles? E junto com isso, né, outras coisas que os jogadores fazem, como comprar addons e gastar com um monte de coisa na PSN, vale a pena ela perder esse jogador para ele sair do PlayStation e jogar numa outra plataforma, um jogo que também vai ter lá, que é do PlayStation, onde a Sony só vai ganhar 70% da venda do jogo, mas não vai mais ter a assinatura da Plus, não vai mais ter as vendas, né, dos jogos third party, que o cara vai comprar na outra plataforma, onde ele vai poder jogar eles, mais os jogos da Sony. Não é isso que acontece com quem prefere o PC? A Sony até ganha uma graninha ali, mas é só aquele 70% do jogo que é dela. É dela. E ponto. Será que vale a pena a Sony sacrificar esse jogador no PlayStation pro cara ir lá pro Xbox, ao invés de assinar Plus, assinar o Game Pass, ao invés de comprar os jogos third party aqui na PSN e comprar lá na loja do Xbox? Vale a pena isso? Em troco, né? Em troco de uns trocados. É aí que tá o ponto da coisa. Helldivers é um jogo de serviço. Então, enfim, meus amigos, né? Essa é, né, a conclusão. Esse foi o fim da entrevista da Sony ao Financial Times. Então, é aquilo, né? Eu acho que falta a Sony ser um pouco mais específica e falar com todas as letras. Olha, os jogos single player vão permanecer no PlayStation com o mesmo arranjo que nós já estamos fazendo durante todo esse tempo. Vocês não precisam se preocupar. Nós estamos trabalhando apenas com jogos de serviço para explorar esses novos mercados além do console em outras plataformas de console, mas os jogos single player, que, né, são os pilares da casa, fiquem sossegados, são só do PlayStation. A gente não viu ainda um posicionamento como esse, né? A gente só vê indícios de que ainda está para esse lado, mas vamos ver aí o que o tempo vai dizer. E você, o que você achou dessa entrevista? Conta pra mim qual é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você gostou aqui das informações, da apresentação delas, não se esqueça de se inscrever. É muito importante você estar inscrito aqui nesse canal. Muito importante também o seu apoio. Deixa aí o seu joinha, o seu gostei no vídeo, isso ajuda muito. E principalmente, vamos engajar. Me diz aí nos comentários o que você achou. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.